Olá, Viliana. Nossa convidada já está presente, né? Jardiael, rapaz, tudo bom? Como é que você tá? É, tem que ser pontual. Vamos dar só um tempinho aqui, que é o tempo da a live ficar estabilizada. A gente começa. Tá me ouvindo não? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Carpache, seja bem-vindo. Nanda, seja bem-vindo, Nana. Zeli, Roseli, tudo bem, Roseli? Cadê Jefferson? Manda um abraço pra Jefferson. Ótimo. Agora estão ouvindo, né? Acredito que foi o microfone aqui, mas tá tudo bem agora. Só dando um tempo, 5 minutinhos aqui pra gente estabilizar a live, a gente começa. Hoje o tema vai ser sobre educação especial e infância, né? Tema muito interessante. Pronto. Claudia Anderson, seja bem-vindo. Claudia Anderson, isso mesmo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Noé. Seu Vander entrou também, seja bem-vindo. RF Macedo, seja bem-vinda. Bem, eu vou chamar aqui nossa mestranda das introdutórias para começar. Olá, Viliana, tudo bem? Olá, tudo bem? Vocês me ouvem bem? Eu estou ouvindo bem. Ai, que bom. Pronto. Primeiramente, eu quero agradecer pelo ter convidado você a aceitar participar da live da gente. E eu vejo que é um momento do teu pensar muito importante hoje, porque quando a gente pensa em pandemia, a gente pensa nesse caos que acontece, a gente esquece daquelas pessoas especiais, né?
eu entendo, e a gente vai perceber através do teu pensamento, que essas pessoas especiais já têm um sentido de não percepção. E quando a gente está dentro de um sistema pandêmico, aí é que a gente não vê mais ainda esse holofote, né? Então, eu queria te agradecer por participar e queria que você se apresentasse o pessoal nessa tua perspectiva. Eu fico grata pelo convite. Eu que agradeço também, né? Agradeço aos amigos aí que me acompanharam, né? Já vi vários entrando. Obrigada por prestigiar esse momento, né? E quando a gente fala do que a gente gosta, qualquer coisa você vai, Jéssica, para um pouquinho, porque às vezes a gente começa a falar, né? Esquece do tempo. Mas para quem não me conhece, meu nome é Jéssica Viliana, mas eu tenho um amor pelo Viliana, então podem me chamar de Viliana. Eu sou pedagoga, sou formada pela Universidade Federal de Pernambuco. Já faz uns 10 anos que eu trabalho na educação, né? Trabalhei na educação básica. Tive a oportunidade de ser coordenadora também de uma escola, já vivi essa outra experiência. Cheguei a fazer uma especialização em psicopedagogia clínica, cheguei a atuar clinicamente em consultório, e hoje eu tenho me dedicado ao mestrado, né? Foi no mestrado que eu conheci o Genivan, e o mestrado tem trazido novas oportunidades, né? Novas vivências, está sendo bem bacana, tem sido bem bacana. Ótimo. Pronto, eu queria começar para a gente compreender, porque muita gente pode não ter a percepção, ou ter uma percepção diferente, como eu tive bastante, e você foi uma pessoa que muito esclareceu bastante vários conceitos para mim. Eu tenho que confessar isso. Tem tanta coisa que a gente pensa que sabe sobre infância e sobre educação especial, e quando você abre o leque, aí você percebe que é bem pequenininho o pensamento da gente. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do que seria educação especial e do que seria a infância em si, né? Esse é um diálogo sobre isso. Primeiro, Genivan, eu acho importante destacar que eu faço mestrado em educação, e quando eu concluir, eu vou ser mestre em educação, mas eu tenho uma paixão, né, pela educação especial e pela infância, e acaba que a minha pesquisa ela é voltada para isso, né? Mas não é que a gente só estuda isso, né? A gente acaba vendo muita coisa no mestrado, mas tem uma dedicação para esses objetos. Mas a educação especial, né, que a gente ouve tanto, ela tem passado por uma crise, né, na realidade. O Carlos Sclia, ele vai dizer que, por vezes, a educação especial, ela sente dificuldade de estabelecer qual é o público. E nesse livro aqui, depois vocês tiverem interesse, vocês podem falar comigo no privado e eu passo direitinho as referências. Ele vai falar um pouquinho ele vai refletir um pouquinho, né, sobre o que é essa educação especial, e ele vai falar que a gente tem que ter cuidado para não confundir a educação com a intervenção terapêutica. Às vezes a gente percebe que a escola, quando recebe uma criança que tem alguma deficiência, alguma dificuldade, ela acaba na tentativa, mas isso não por maldade, né? Às vezes por inocência, ela vai às vezes na tentativa de tentar fazer com que aquela criança ela se torne normal, né? Se a gente for observar direitinho, a gente tenta encaixar essas crianças que são diferentes dessas outras ditas normais, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, essa questão de normalidade, mas por vezes a gente acaba escape, a gente não consegue fazer isso, né? Então é bom chamar atenção para o que é especial. Geralmente o que é especial é algo que a gente quer separar, né? Ah, isso é especial, então eu vou deixar separado. E quando a gente separa, a gente acaba evitando o encontro potente. Essas crianças que são diferentes, a gente criou esse grupo, né, de crianças com deficiências, mas não é a deficiência que define essa criança. A deficiência é uma característica que socialmente a gente colocou isso como algo negativo. Mas não necessariamente é. Por exemplo, uma criança cadeirante que usa cadeiras de roda, né?
ela tem dificuldade de locomoção, mas não é por culpa dela ou por culpa da deficiência. É porque a sociedade não está preparada para receber uma pessoa que anda de cadeira de rodas, né? Eu que ando a pé, é capaz de cair, quebrar uma perna com essas cidades que não tem acessibilidade para nada. Imagina uma pessoa, né, que é cadeirante, não, vê? Até no nosso próprio discurso a gente quer, né, dizer que aquela pessoa, ela, enfim, é um processo mesmo de adaptação. Mas eu queria chamar a atenção para isso, né? Que às vezes o problema não é a pessoa que tem aquela característica, mas sim uma sociedade, uma escola que pensa, né? Que pensa diferente e enfim. Então, a gente, né? Eu, minha orientadora e os autores que eu trabalho, a gente pensa que a educação especial ela é uma educação que percebe esse outro e que percebe esse outro como uma pessoa que é possuidor de uma característica que é só sua. Então, é diferente de mim, do mesmo jeito que eu sou diferente daquela pessoa. Isso não faz daquela pessoa menos ou mais do que eu. O que eu vim percebendo, eu comecei a ler Foucault, né, a introdução do pensamento dele, né, e eu fiz um link muito grande com o que tu pesquisa. Ele fala sobre a questão da história da loucura, tudo isso, né? E resumindo, ele fala que assim, algumas percepções de concepção de loucura, histeria, neurose, foram dadas por uma questão social. O próprio Estado em si, como força, ela criou os conceitos e as adaptações como forma de restringir essas pessoas, né? Excluir, né? E eu, lendo isso, eu fiz um adendo muito grande com a questão da educação especial, né? A criança especial em si. Uhum. Pois, assim, essa reprodução desses discursos, desde esse tempo clássico até chegar ao dia de hoje, assim, a gente pensa que não, mas muitas vezes está arraigado dentro do nosso ser. Por isso que às vezes a gente tem que passar por um processo de desconstrução, né? E perceber Verdade. que a gente começa a falar, mesmo sem compreendendo o sentido das coisas, o nosso eu ele é o que chama de xistos, né? Ele salta essas coisas porque está dentro do nosso ser, né? É, Então é um processo de desconstrução essa percepção, né, de educação é especial. verdade, é verdade. Mas E, e é apaixonante, sabe? Porque eu foco na educação especial, mas a gente parar para pensar, tudo que é diferente, né? Seja uma pessoa com deficiência, seja que, enfim, tudo que é diferente, a gente tende, né, a rejeitar e a excluir. Então, assim, é uma discussão mesmo na tentativa de perceber essas diferenças, sabe? Quem foi que disse que eu sou normal porque eu ando, porque eu falo, porque eu consigo ver, né? Eu só sou diferente de uma pessoa que não consegue ver. Mas isso não faz dela é como se ela tivesse algo menos que eu, né? E não é bem assim. Ela é diferente. Eu vejo e ela não vê. São coisas diferentes. a sociedade em si, ela dispõe de parâmetros que tentam compreender o que é normal, né, e o que não é normal. E outra coisa que a gente conversando e tu me ensinou bastante, tô aprendendo muito, gente, com o Viliana, essas questões de infância, E de educação nada. especial. Então, nas minhas conversas e até na minha live antiga, a gente tem a vontade de adjetivar pessoas que não têm, assim, um conceito, alguma coisa, como infantil, né? Essa pessoa é infantil, esse menino É, parece uma criança, esse rapaz parece uma criança, diz. E tu me falou bastante dessa questão, dessa adjetivação. Eu queria que tu passasse mais para o pessoal em relação a isso. hoje, quando eu escuto, né, a pessoa falar, ai, fulano é infantil demais. Aí isso chega, me machuca. Porque tá ligado à ideia que a gente tem da infância, né? Então, primeiro, eu estudo a infância a partir do olhar da filosofia. Então, a gente entende que a infância, ela não é algo cronológico, né? Que até certa idade a gente tem a infância e depois acabou. Não. A gente entende que a infância, ela nos perpassa toda a vida. Enquanto vida houver naquela pessoa, aquela pessoa, ela tem infância, né? Só que a sociedade, a escola, enfim, acaba poldando aquela infância. Por exemplo, no mestrado a gente é convidado a pesquisar, né?
E o caminho do mestrado surge a partir de um problema e de uma pergunta que eu quero responder. Só que eu tive muita dificuldade de construir a minha pergunta. Inclusive, ela não está pronta ainda. Eu estou me organizando para qualificar. Mas veja, como assim você não consegue construir uma pergunta? Porque em algum momento da minha vida, foram podando tanto que a gente perde algumas habilidades da infância que são extremamente importantes, que é o perguntar, o questionar. O meu filho mesmo, né? Meu filho tem 2 anos e um bocadinho, tá com quase 3 anos, e ele é corajoso, ele é diferente, sabe? De mim, por exemplo, que fui tão poldada pela sociedade, e como eu queria resgatar algumas características dessa infância que às vezes tá um pouquinho escondida, né? Então, quando a gente diz que fulano tem uma atitude negativa e eu falo que ele é infantil, então estou dizendo que a infância é algo que tem que ser superado mesmo. Então, vamos superar essa fase, então vamos colocar na escola, vamos aprender a se comportar. A ideia é transformar o adulto. Então, eu tenho a impressão que às vezes a gente não vive, não deixa a criança viver. É uma preparação para a vida adulta. E a gente se preocupa tanto com essa vida adulta que a criança vai ter, que não deixa ela aproveitar o ser criança. Então, eu vou colocar na escola porque ela precisa aprender a ler, aprender a escrever, porque ela tem que arrumar um emprego, tem que ser alguém na vida. Mas e hoje? O que é que, no caso, meu filho, né? Eu penso muito, o que é que meu filho precisa hoje? Eu sei que lá na frente ele vai precisar de outras questões, né? Mas hoje, o que é que ele precisa? Então, a gente tem que refletir um pouquinho sobre isso, né? E não achar que a infância é algo ruim. Pelo contrário, através da infância, o Koan, ele fala muito sobre essa questão da infância, a gente consegue muitas respostas para a nossa vida. Só que não dá para mim trazer tudo, né, em poucas palavras, porque o Coen, a partir de vários livros, é que ele vai trazendo um pouquinho sobre esse conceito de infância, que eu estou aprendendo também junto com vocês. Não sei muito ainda não, viu? É aquela fase de aprender, estou no processo. Pois é, eu penso muito assim na questão da infância, quando os pais utilizam muito assim, quando o menino pergunta muito. Esse menino pergunta demais, esse menino só vive perguntando as coisas. E poldar isso eu acho muito, assim, uma ação que limita, né? A criança em si, quando ela crescer limitada a isso, eu penso que vai se tornar um adolescente, um jovem, um adulto, aquele que tem a vontade de questionar e não questiona, porque está implícito nele essa questão de que questionar é uma coisa que não é conivente ou não é uma coisa socialmente boa. Por isso que, assim, eu percebo, a gente vamos filosofar em relação à infância, mas, assim, eu vejo hoje, quando a gente está dentro de determinados grupos, grupos religiosos ou qualquer grupo que tem alguma denominação ou característica singular, se existe uma pessoa que participa nela e não questiona, ou que começa a questionar, ela começa a se tornar uma pessoa excluída. Você já até percebeu isso. E muitas vezes, assim, isso é um reflexo social. A sociedade em si cria esse parâmetro de não questionar, né, e de silenciar. Eu questiono muito esse ditado que diz o silêncio é 10 e o calar é 1000. Porque, assim, quando a gente silencia ou a gente cala, a gente dá parâmetros para que aquele que fala e tem uma intenção de impregnar algum contexto, algum discurso, ele sobreviva e esteja por cima, né? É nesses fatores que surgem grupos, e nossa história diz, né, o século XX diz muito essas questões de pessoas que se sobrepujaram a falar um discurso e as pessoas acreditaram e terminou sendo o que aconteceu, né? Guerras, totalitarismo, todo esse sistema, né? Então, eu não deixo E minha... não, porque se a gente parar para pensar, tem duas questões aí, né? Primeiro, quem nunca ouviu a frase, né? Tá um grupo de adultos conversando, você vai conversar, você enquanto criança, né? E você ouve a frase: menino, cala a boca, que criança não conversa com adulto.
Então, a gente, enquanto adulto, a gente parte da ideia de que a gente é um grupo diferenciado, né? A gente tá ali para ensinar a criança, né? Quando eu estava grávida, eu ia em algumas livrarias e tem livrarias que tem uma seção só de como você aprender, né, a se apropriar de como educar uma criança. E a gente se esquece de perguntar o que eles pensam. Então, eu acho curioso, por exemplo, uma escola. Na escola, a gente escuta os pais, na escola, a gente escuta aquele formador que vem de fora, né, fazer uma formação com o professor, a gente escuta a sociedade, às vezes a gente escuta até quem não tem nada a ver com a escola. Mas eu nunca presenciei uma reunião de alunos, que alunos, crianças, estivessem ali para resolver algum problema da escola. Então, a escola ela é pensada para a criança, mas a criança é a que menos opina o que ela acha importante, né? Se a gente parar para pensar. Pois é, muito interessante isso. É por isso que eu deixo minha filha perguntar. Pergunte, filha, pode perguntar. Porque eu penso nisso, assim, esse interesse, né? Outra situação que eu vejo é que, por exemplo, minha esposa, até eu caio muito, às vezes, nisso, né? Por uma questão de você já estar impregnado com essas Verdade. questões. É produtora, né? Quando minha filha está fazendo alguma coisa assim, um vídeo, tá dançando, fazendo qualquer coisa, a gente tende a rir. E minha esposa, ela me pega assim, bota na parede, não é para rir, porque ela fala por ela mesma, ela diz, ó, quando eu era criança, que eu fazia essas coisas, e meus pais riam, meio que sabotava ela, né? Eu criei um bloqueio em relação a isso, né? Então a gente, tu quando fala essa questão da liberdade da criança, eu acho muito interessante, porque é nesses pequenos detalhes que a gente inibe a criança, a gente poda, que nem tu falou, a essa podação, né? É. Pois é, Não, e eu até faço um convite para as pessoas que estão aqui com a gente a tentar conversar com essas crianças, uma conversa sem se achar o adulto, sem se achar o dono da razão. Façam um teste, tentem conversar. Eu sou mãe, mas por vezes eu acabo sendo amiga, porque eu gosto muito de conversar com o meu filho. Então, assim, às vezes a gente tem essa relação de amizade. Ele tem quase 3 anos e até o pessoal se admira que ele constrói frases. Ele é uma pessoa que conversa mesmo. Ele não é uma criança que só repete, né, palavras. Ele conversa. E eu acho que tem muito disso, né? Tanto eu como meu esposo, a gente sempre conversava com ele. Em alguns momentos a gente acaba tendo que, né, poldar para que lá fora ele não seja poldado, né? Então a gente acaba fazendo algumas coisinhas para que evitar, né, a questão da educação. Mas na maioria das vezes a gente tenta sempre o diálogo, sabe? Um diálogo horizontal, sem que ele sinta medo, sem que ele ache que a gente vai fazer algo. Acho que é importante ter essa conversa, esse diálogo, desde as crianças, sim. pois é. Agora eu queria trazer para um lado assim que a gente está passando, né? Que é a pandemia, né? E no teu texto eu achei muito interessante quando tu fala assim que hoje a sociedade trouxe um substantivo chamado novo normal, né? E o que seria isso? Eu tenho uma dificuldade com a palavra normalidade, justamente por essas minhas leituras, né? O que é normal, o que seria em si e tal. Mas eu queria que tu comentasse essa questão da infância, da educação especial, dentro desse cenário pandêmico, né? O que é que tu tá percebendo em relação a isso? Eu fiquei muito feliz, né, com a tua leitura, com o meu texto. Me trouxe um outro olhar, é tão importante, né, essa troca. E na realidade eu fazia uma crítica, né, a essa sociedade que ela é normalizada, é padronizada, e como eu tinha falado anteriormente, que tudo que é diferente foge dos padrões, né? Então, no início da pandemia, eu fiquei muito curiosa em saber como é que essas escolas elas estavam conseguindo dar aula para essas crianças com algum tipo de deficiência, né? Porque eu estava acompanhando os jornais no começo da pandemia e eu não percebia nenhuma reportagem falando sobre elas. Então eu fiquei muito curiosa e decidi fazer um texto, né? E no texto em si eu nem trago respostas, é um texto mais de perguntas mesmo, né? Eu me questiono muito. E um dos questionamentos que eu faço é: seria possível pensar a infância da criança com deficiência partindo da possibilidade de um novo normal, né? Porque se a gente parar para pensar, as crianças
que tem alguma deficiência, antes da pandemia, elas já tinham dificuldade de acessar a escola, né? Então, isso não é novidade para elas. E que dificuldade é essa? Às vezes, pelo professor, ele não saber lidar, e às vezes não é culpa do professor, que é tanta demanda para o professor que ele não consegue lidar com mais essa demanda. Então, são coisas que me chamavam a atenção, por isso eu resolvi escrever sobre, né? Estava me inquietando. E a gente, hoje, né, que a gente pesquisando sobre educação especial, a gente parte da ideia de alteridade, né? De entender esses outros sujeitos que são diferentes de mim, do mesmo jeito que eu sou diferente deles, mas entender essa alteridade que pertence a eles e pertence a mim, né? Essa característica que cada um tem que é só sua, né? É isso que a gente chama de alteridade. Então, se a gente parar para pensar, a sociedade ela é muito padronizada. Então, prova disso na educação está a BNCC, que vem trazer uma ideia de que todos os alunos eles devem alcançar as mesmas habilidades, e a gente sabe que isso não vai acontecer, porque dentro de uma sala de aula eu tenho um universo de diversidade. Então, eu tenho a criança com deficiência, eu tenho a criança dita normal, né, entre aspas mesmo, tenho uma criança que tem alguma dificuldade de aprendizagem, e enfim, eu tenho diferentes, né, diferentes crianças. Então, primeiro, eu acho que essa BNCC, né, muita gente já critica, e eu trago também essa crítica, que ela traz essa ideia de padronizar algumas habilidades. Outra questão, não sei se vocês já pararam para pensar, o PNA, né, que é o Plano Nacional de Educação. Ele traz uma única metodologia e acredita que essa única metodologia vai conseguir alfabetizar essa diversidade. Então, foi por isso também que eu fiz psicopedagogia clínica, porque eu ficava curiosa de tentar entender como é que eu ia conseguir dar aula a essas crianças diversas, né? Então, isso me inquietava bastante. E se a gente parar para pensar também, a gente já evoluiu algumas coisas, né? Antes a gente chamava que era a pessoa deficiente. Hoje a gente já usa a pessoa com deficiência, né? E é importante a gente parar para pensar que não é a deficiência que define a pessoa. Aquela pessoa, aquela criança, ela é muito mais do que isso. A deficiência é só uma característica. Pois é, e eu vejo também, eu li um texto do Charlot, né? Que ele fala assim sobre, será que é o aluno fracassado ou é a escola que é um fracasso, né? E essas políticas públicas voltadas para a educação, muitas vezes fomenta essa segregação. Porque criar É. um método único para pessoas que, para uma multiplicidade que existe assim, né, nessa educação, promove um distanciamento, né? Ao invés de criar métodos que adentrem a todos, né? E por outro lado é a questão da própria escola, assim, porque numa sala de uma escola pública onde atende 30, 40 crianças, a gente vê que o professor é um herói, como ele consegue trabalhar com tanto de gente, né? A minha filha, ela estuda em um colégio particular, no máximo tem 14 crianças. Você vê aquele alvoroço que é aula, porque agora a gente, como pai, a gente é participante, né? Uma hora tá mais minha esposa, eu tenho que ser. Ela tá assistindo, eu tenho que ser realista, né? Eu participo bem menos do que ela, né? Quando é algumas coisas que ela tem dúvida, ela me chama. Mas, assim, você vê que o pai participando vê essa dificuldade, imagina uma criança especial, né? Dentro de um novo normal, como você colocou no teu Uhum. texto, né? Então, assim, é complicado, né? Essa questão, né? Dessas videoaulas, desse acompanhamento. Agora, amanhã, tá, eu estou participando de um congresso onde eu publiquei um artigo falando sobre a questão dessa. Eu criei o questionamento que será que o vírus, a pandemia em si, ela voltada para a educação, ela se torna uma coisa mais, como é que eu posso dizer, homogênea, porque todo mundo diz, qualquer um pega o vírus, qualquer um, então ela tá para todos, e será mesmo que ela tá para todos? Aí eu criei o viés para a educação, né? Aí um dos dados que eu percebi é que 4,8 milhões de crianças não têm acesso à educação dentro de suas casas.
Aí eu faço essa pergunta para você e para todos aqui, né? Essas crianças são de colégios particulares ou de colégio público, né? A gente já sabe, né? Então a gente já vê que a pandemia não está de forma única para todos, né? Existe esse É verdade. distanciamento, né? E quando você traz para a educação especial, aí a gente vê que é pior ainda, né? Porque dificilmente essas pessoas, porque não tem uma condição é, específica para que possa dar esse fomento a essa criança, né? Então, eu vejo assim, eu tenho essa percepção de ser dobrado a perversão dentro dessas crianças. Entendeu? É complicado, né? E, inclusive, até entre as crianças com alguma deficiência, essa questão social e econômica conta muito, né? Uma coisa é a criança com deficiência, filho de uma pessoa que não tem condições, né? E outra Pois é. coisa é de uma. Então, assim, não tem como falar desses assuntos sem falar de política, né? Sem falar dessas questões sociais e tudo engloba, né? Não tem como a gente separar. Inclusive, nosso querido presidente, né? Só que não, ele assinou um decreto, né? Agora em setembro, e é um retrocesso para o que a gente já tinha sobre a educação especial, né? Eles, eles definem um público-alvo para a educação especial, que é muito grande, eles definem e acabam esquecendo, né, de algumas questões. A gente percebe uma disputa, né, com a comunidade surda, em algumas situações a gente percebe, por exemplo, nas escolas a gente tem um intérprete de línguas, mas o intérprete de línguas, ele garante que aquela criança surda, ela vai ter uma educação de qualidade? Só isso resolve o problema de quem é surdo, né? Para a gente pensar um pouquinho. E quem não é surdo, mas quem tem outras questões, né? Aquelas questões de locomoção, enfim. Então, esse decreto, que se a gente for falar sobre ele, era bom outra oportunidade, né? Que é muita coisa, mas é um retrocesso para algumas conquistas que a gente já tinha, né? Pois é. Eu vejo que hoje o pessoal está participando bastante, viu? Vanessa Aquilino, é Dilma, acho que é Dilma é a que está participando mais. Belmiro, Vanessa é minha pareia, ela estuda infância a comigo. J. Noé Carlos escreveu algo também. que eu achei interessante. Lá em cima, Noé colocou assim: eu acredito que a diferenciação traz segregação. A consciência de que todos somos diferentes nos aproxima. E eu também acredito nisso. Eu acho que quando existem esses encontros, né, com esses diferentes, são potências. A gente só aprende, a gente só tende a ganhar com essas diferenças. Pois tem hora que a gente está assim com a criança e vê cada coisa que a gente morre de rir, não na frente dela, né? Eu já aprendi isso. Mas quando a minha filha dorme, aí eu tô deitado com minha esposa, a gente começa a refletir sobre o que assim. E a gente vê aí, a gente brinca assim, queria o termo, essa menina é um robô, é um anã, me diz assim, brincando, né? Porque já é adultinha, né? Mas é justamente isso, é aquele pensamento. Não existe esse distanciamento, né? A gente é criança o tempo todo, né? A criança não é algo negativo, né? Não é mais uma etapa da nossa vida, né? Eu vi que E Gilberto eles, também. eles têm uma criatividade, Genivan. Ó, eu participei de uma formação com Lego Education em Curitiba. Aí eram todos adultos, né? Eram coordenadores de escola, eram diretores, e a gente foi colocado para construir coisas com Lego. Menino, era uma agonia. Tinha mestre, tinha especialista, tinha professor. A gente só apanhou. Aí você pega um Lego e entrega a uma criança. Ela constrói coisas que a gente nem imaginaria que seria possível. Então, assim, a criatividade que eles têm, eu faço novamente o convite para a gente tentar olhar para essas crianças, né? Observar e aprender com elas. Isso não é uma forma romântica, não. É uma questão de um convite mesmo. Tentar sair desse lugar do adulto que sabe de tudo, né? Que é o dono da razão, e tentar, de igual forma, dialogar. Eu participei de um colóquio esse ano, e geralmente, quando a gente tem evento, né? A abertura são palestrantes.
os mais famosos, né, de preferência. E nesse colóquio que eu participei, estava lá o Coan, que é um dos autores base da minha pesquisa, e uma criança, junto com a professora. E eles dialogavam sobre várias questões. E é impressionante as respostas e os questionamentos que as crianças trazem, sabe? Então, quer saber como melhorar a educação nessa pandemia? Vamos conversar com elas? Vamos ver o que é que elas têm para dizer para a gente? Nada mais como um diálogo, né? Pois é. Quebrar essas podas. Eu vi que Gilberto colocou aquela questão, Liliana, de dizer que é portadora de deficiência, né? Como se os alunos levassem a deficiência como se fosse um objeto, né? E hoje eu acho que já criou o outro termo, né? Como você falou. E assim, inclusive quando eu estou escrevendo, eu ainda estou nesse momento de. Eu me incomodo, sabe, com criança com deficiência, educação especial. Educação, minha gente, é educação. Ela não tinha que ser especial, né? Ela deveria abranger a todos e atender a todos de tal forma que eu não precisaria criar uma educação especial. Então, Pois assim, é. eu estou hoje nesse momento de refletir que palavras eu vou utilizar no meu texto, né, na minha pesquisa, porque esses termos ainda me incomodam. Mas a gente é um processo, né? É um processo, não é fácil, não. Eu vi que Belmiro Joseli colocou sou mãe de um especial. Tô gostando, acredito que seja muito, né? Que bom, que bom. É minha Li... vizinha. Eu trouxe o fã-clube inteiro, Pô, viu? mas é isso aí, é isso aí. É, inclusive, se ela me permitir, né? O filho dela, ele estuda, né? Na escola que eu trabalhava. E como eu estava falando dessas potencialidades, né? Na turma dele, ele é a única criança que usa cadeira de rodas. Só que para essa turminha, eles já estão tão acostumados com ele, né, que eu nunca percebi diferenciação, sabe? Às vezes chega um adulto na escola e ficava admirado. Nossa, né, uma criança cadeirante. Mas não, as crianças, quando elas participam dessa diversidade, elas elas nem percebem. Para elas, eu sentia isso, né? Ele era uma criança como qualquer outra. E de fato é, né? E de fato é. Pois E ela é é. uma mãe incrível. Joseli, ela é incrível. Tem outra Joseli também, que é uma amiga minha, Lila. Ela é a que me salvou a questão do estágio, né? Eu digo, me salva, Lila, do estágio. Ela trabalha, né? Eu disse, não preciso fazer estágio, ela conseguiu. Eu agradeço muito, viu, Lila? Eu postei acho que foi um tempo atrás, não sei se vocês acompanharam, é um vídeo que tem duas crianças, né? Uma especial e a sala tem uma criança especial sentada, né? Acredito que seja com síndrome de Down. E do outro lado, da mesma salinha, sem ninguém, né? E eles colocam os alunos já com uma certa idade, 7, 8 anos, que é um processo que eu acredito que os 7, 8, né, os pais começam a influenciar mais, né? Criar conceitos, criar paradigmas, o que é bom, o que não é. E essas crianças dessa que tinha essa idade, elas tendiam a ficar ir para o lado da salinha que não tinha o menino com um especial, né? Fugia, né? E quando colocava as crianças mais novas, né, que seriam as de 3, 4 anos, essas pessoas são, eu falo assim que a criança nessa idade, ela é pura, ela não vê diferenciação, é tanto que o vídeo quer passar isso, né? Então, quando ela via a criança, ela contava com mais um para brincar, opa, mais uma criança para brincar, e corria feliz para brincar com um menino com síndrome de Down, né? Então, assim, você percebe que existe também essa questão da gente como adulto de influenciar, né? De trazer É verdade. esse reflexo que a gente traz de tempos em tempos, né? E a gente vê justamente na criança. Aí nessa hora que a gente percebe que a gente molda essas coisas, né? A gente é o agente de poldar, de criar essas poldas nas pessoas especiais. Aí eu queria que tu falasse agora, Juliana, na questão do teu texto, que tu dialoga que o vírus decretou uma morte temporária das escolas. O que seria isso? Eu até falo, né? Eu falo isso a partir, né, de uma fala também de um autor, mas se a gente parar para pensar, a escola é vida, né? Então, a escola é cheiro,
a escola são os sons. Então, hoje, você vai numa escola, a escola está sem cheiro, a escola está sem vida, que são essas crianças. Então, assim, desde que a escola existe, acredito eu que nunca houve, né? Algo dessa dimensão, né? Para que as escolas precisassem ser fechadas, né? Então, foi uma crítica, mas para a gente tentar conversar que, de fato, houve um fechamento, né? Decretou esse fechamento, mas para a gente parar para pensar que para as crianças que têm alguma deficiência, esse fechamento ele já existia, porque é o fato do professor que não é culpa dele, né? E na maioria dos casos são outras questões, eu não estou querendo culpar ninguém, é só para a gente refletir mesmo. Então, mas por vezes é o professor que não sabe lidar, né? Por vezes é a escola que não tem recursos para isso. Às vezes é o pai que tem medo, né, de deixar que aquela criança tenha acesso ao diferente, já por saber, né, que a sociedade é preconceituosa. Então, assim, é chamar atenção para dizer que a escola é vida, é criança, é isso que é escola. Mas se a educação é direito de todos e tá lá na Constituição, por que algumas crianças têm mais direitos do que outras, né? O que é que está faltando para que todas tenham esse direito? O que é que está faltando para a gente parar de falar de educação especial e falar de uma educação que é, que é feita para o diverso, né? Que entenda essas alteridades. Então, é para a gente refletir um pouquinho, né? Como é que será que isso é possível? E eu acredito que a infância, ela pode responder isso para a gente, né? Pois é. Eu penso também, até coloquei na pesquisa lá, que eu trouxe mais para questões políticas, essa questão mais social, e eu percebo que, assim, não só a educação como um todo, mas a educação especial, ela tem um fulcro muito político, no sentido de quê? De que é, é como se fosse uma objetivação. Por exemplo, na pandemia, eu pesquisei aqui em Pernambuco, existem dois sindicatos, né? Um sindicato para educação privada e outro para educação pública, né? E a educação privada ficava dando notas, escrevendo dentro do site, é, determinando como se assim a volta das aulas fosse algo simples e necessário. Não estava tanto isso, né? Se você, eu até coloquei a citação lá que ele faz, eu vejo que ele faz uma analogia mercadológica dentro da educação, o que a gente deve totalmente expurgar, né? Ele fala, se os bares estão voltando, os restaurantes, e por que não voltar à escola, né? Aí você percebe assim que existe uma influência muito grande política dentro dos sindicatos, né? E por outro lado, o sindicato da área da educação pública expurgando totalmente a volta às aulas, porque realmente a gente não está num período de volta, não. O certo era ter um processo depois de uma vacina, já que está já quase tendo a efetivação dela, né? Eles fazendo teste, aí vai aquela questão toda política de vai ou não vai. Mas eu acredito, penso eu, que seria interessante ser só para o ano, né? Porque a gente só tem praticamente um mês e pouco, né? Mas volta às aulas, dá o contexto de voltar somente para que, no meu caso, né, voltar o valor integral da mensalidade, né? E ver como a gente acaba sendo conteudista, né? Que os pais, que todo mundo está preocupado? Os conteúdos que perdeu durante esse ano, né? Minha gente, se eu colocar numa balança, o que é mais importante, né? É a vida. Quantas aprendizagens essas crianças tiveram durante esse ano? Será que isso não é mais importante do que conteúdos que elas terão a vida inteira, né, para colocar em dias? Então, assim, eu me preocupo muito quando a educação ela acaba virando uma mercadoria e a gente sabe que isso acontece mesmo, né? O mercado ele está aí, quer entrar de qualquer forma, né, na educação. E me preocupo mais ainda de perceber que os conteúdos acabam sendo mais importantes se a gente parar para pensar, né? Então, é, é para a gente refletir mesmo. Pois é. Eu vi que Gibson colocou aqui, creio que a partir do momento que a pessoa
quer diferenciar a educação, automaticamente estamos separando eles, né? E realmente, assim, quando crio, é algo a se pensar. Eu penso assim que é preciso criar o conceito, né? Porque senão a gente também vai deixando para lá e os especiais vão ficando um pouco distanciados, né? Eu penso dessa forma. Que assim tem que criar o conceito para que seja efetivado as políticas públicas, né? Porque é necessário. E após, eu acho que é um processo que assim leva algum tempo. Tu me falou algo interessante, que é aquela questão que assim, a gente não deveria falar nem de especial, era tudo normal, né? Mas para a gente chegar a essa etapa é preciso criar esses conceitos, né? Criar essa É. diferenciação momentânea. Eu queria que tu dialogasse em relação a isso, se é através desse pensamento. Só para completar a fala de Gibson, né, quando ele fala da questão da separação, eu super concordo, e é isso que o decreto ele vem fazendo, né? Que houve uma luta a gente conseguiu fazer com que as crianças elas pudessem estar no mesmo espaço que as ditas normais. Aí vem agora esse decreto 2020 e passa a ideia da criação de escolas especiais, né? Não sei se vocês já viram um comercial. O comercial é até emocionante, dá vontade de chorar, da coisa tão linda que é o comercial falando sobre isso. Então, algumas pessoas que não tiveram acesso ao decreto acabam achando que foi a melhor coisa que o governo fez, sabe? Mas eles deixam muitos conceitos em abertos, deixam muitas coisas que dá para entender de um jeito, mas é de outro. Então, assim, de fato, a gente retrocede e quando a gente tira essas crianças ditas como especiais do ambiente com as ditas normais, a gente acaba evitando grandes encontros potentes, né? Isso é um fato. Não estou dizendo que essas crianças que têm algum tipo de deficiência, que elas não precisam de algum apoio em algumas situações, não é isso que eu estou falando. Mas que isso não significa que elas não podem conviver com as que a gente chama de ditas normais, né? Essas nomenclaturas aí sempre chamando nossa atenção, né? Mas a ideia é essa. Eu acho que a ideia é a gente perceber esse outro, perceber essa alteridade que existe nesse outro, perceber que eu também sou diferente, porque a gente parte muito de que o outro é diferente, mas eu também sou diferente, né? A partir da visão do outro. Então, eu acho que a gente deve caminhar mesmo nessa questão de tentar perceber esses outros que existem para que a gente tenha uma sociedade melhor. Pois é. Eu queria que essa live fosse liberada 2, 3 horas, porque o pessoal participando, a conversa é muito boa. Mas Isso, foi infelizmente a gente ótimo. já está já chegando a 1 hora, né? Então eu queria, Viliana, que tu desse tuas últimas palavras. E eu gosto sempre assim, eu coloco para, caso você queira, colocar uma frase, né? Eu chamo assim, frase da live, né? Que é aquele momento que deixa é o clímax da coisa, né? Então eu queria que você desse suas últimas palavras e falasse a frase, né? Queria te agradecer também muito. Não é a primeira vez, né? A gente tá sendo, vai ser uma coisa que a gente vai ter que estar sempre falando, né? Então é muito bom. Aham. Eu conheci Viliane e gostei demais, porque é uma pessoa que traz um diálogo, a gente está sempre conversando dentro do que eu posto. Então, assim, esse fluxo de pensamento é assim que a gente vai dialogando, né? Eu criei a página como uma forma de verbalizar, porque muitas vezes a gente não tem com quem conversar, né? Então, quando É aparece verdade. Viliana, outras pessoas conversando, eu fico feliz demais. Então, eu te agradeço de novo e você está contratado, eu digo, a gente vai fazer muitas lives, né? Então eu queria que tu desse tuas últimas palavras e falasse uma frase para a gente encerrar. Eu que agradeço. E, inclusive, teremos novidades. Eu tenho um grupinho aí de mestrandos que a gente está aprontando umas coisas. Assim que a gente definir, a gente fala. E a gente pode pensar em coisas juntos. A aprendizagem não foi só sua, eu aprendi muito também, não só hoje, né, que a gente já vem conversando há um tempo, aprendi muito. E, na realidade, a frase eu vou deixar uma fala do Koan, né, eu sou apaixonada pela forma como Koan, como Sclia e o La Roça escrevem, e é falando sobre o que eu desejo para a escola, né, então eu vou ler para vocês. Desejamos que a escola
ela volte a ser um espaço onde se possa perder tempo, onde se possa habitar o tempo presente e onde essa possibilidade seja igualitária para as pessoas de todas as idades e de todas as classes sociais. Porque a infância, lembremos, não diz respeito a Cronos, que é o tempo cronológico, né? Mas a Aion, que é o tempo da intensidade. Ela não afirma apenas uma etapa ou momento da vida. Ela não afirma apenas uma etapa ou momento da vida para viver a infância, né? Então, esse perder tempo, que às vezes a gente acha que é perder tempo, é onde as crianças, elas aprendem, né? É onde elas criam essas possibilidades, né? Então, desejo mesmo que a infância, ela esteja em cada um aqui presente, que ela reverbere em nossa vida, e mesmo aquela infância que está ali silenciada, que ela volte a fazer parte das nossas existências. Porque a infância, ela pode ajudar a gente a transformar e fazer o mundo melhor. Muito Ótimo, ótimo. obrigada. Eu queria E obrigada agradecer aos meus amigos que me acompanharam. justamente, foi muita participação. Joseli, Lila, Caroline agora falou. Então, assim, eu Minha senti aluna. esse fluxo. Isso é o que eu pretendo fazer nas lives, né? Porque ficar só debatendo, a gente é criar um mix de ideias, né? E todo mundo participando. Verdade. Então, mais uma vez, Viliana, queria agradecer a todos e também a você, né? Eu que agradeço, viu? Então, tchau. Tchau, obrigada.